Queridos, sejam bem-vindos ao canal. Gostaria de deixar aqui uma palavra de Deus, estudando hoje aqui um pouquinho sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, apenas o capítulo 1, mas eu recomendo a leitura de todo o capítulo, de todo o Evangelho de Marcos. Mas é bastante interessante quando nós passamos a observar aqui já no início o assunto central do Evangelho. Marcos demonstra querer que seus leitores saibam o tema central de seus escritos, apresentando aqui logo de início o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aí no versículo 1 de Marcos, capítulo 1. Antes de continuarmos aqui, eu gostaria de te pedir para compartilhar esse vídeo, para deixar o seu comentário, abençoando assim outras pessoas que estarão tanto vendo o vídeo quanto lendo os seus comentários. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e sua família. Então ele aqui já começa mostrando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o Evangelho de Jesus Cristo tem suas marcas peculiares, que faz dele o que ele é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 16. E o apóstolo aqui, ele prega base bíblica. Versículo 2 e 3, continue aí acompanhando na sua Bíblia. Esse evangelho não fundamenta nas verdades de Marcos ou de qualquer outro pregador, mas suas bases assentam na palavra de Deus. O evangelho que não faz isso é qualquer coisa, menos evangelho. O evangelho que não assenta suas bases em Deus, na palavra de Deus, ele pode ser qualquer coisa, menos evangelho. E aqui o apóstolo começa pregando com base bíblica. Ele prega o batismo e arrependimento, está aí no versículo 4, você pode estar acompanhando. Ele prega sem ostentação, está aí no versículo 6, você pode estar olhando. Prega Cristo, está aí no versículo 7. Ele prega sobre uma vida em ação pelo Espírito Santo, está aí no versículo 8 deste capítulo 1 de Marcos. E aqui nós temos algumas particularidades do Evangelho do Reino. Do versículo 14 até o versículo 20, você pode estar observando. O Evangelho do Reino de Deus tem suas peculiaridades que demonstram de quem ele é, que é de Deus. O Evangelho de Deus. Então, vejamos aqui algumas. Ele é novo. O Evangelho do Reino de Deus tem uma proposta de vida completamente nova. A vida a ser vivida pelos súditos desse reino é inteiramente diferente e jamais vivenciadas pelos homens. Seus valores são inegociáveis. Seus valores são inegociáveis. Seus princípios divinos e sua ênfase é a eternidade. A ênfase do Evangelho é a eternidade. E uma outra particularidade aqui que é a graça. Graça é favor que nós não merecemos, Deus nos dá gratuitamente. O alvo do Evangelho são os imerecedores pecadores. O alvo do Evangelho são os pecadores. O Evangelho do Reino busca os obstinados, pecadores e não os santos, a fim de que se arrependam. Ora, de que um santo tem que se arrepender? Então ele busca os pecadores ao arrependimento, como está registrado em Atos 3:19. Então, outra particularidade aqui é a dependência. Crer no Evangelho é viver uma vida de total dependência dele. Viver aqui é mais do que o sinônimo de existir. É entender que tudo vem e depende dele. O reino de Deus não tem a ver com a meritocracia humana. Não tem a ver com meritocracia humana. A comunhão com Deus é um ato do próprio Deus. Versículo 3 do Salmo 100. É um ato do próprio Deus. E é urgente. Fala aqui de urgência. O Evangelho do Reino não cabe procrastinação. O termo usado no grego para tempo é kairos, que dá uma ideia de tempo pleno, hora H. Os pecadores têm que se arrepender já, têm que arrepender-se já, têm que crer imediatamente. E, por sua vez, seus vocacionados, ao ouvirem a sua voz, devem segui-lo prontamente.
Isaías capítulo 6, versículo 8. Então seus vocacionados devem segui-lo prontamente. E falando em vocação, o Evangelho do Reino tem seus vocacionados a realizarem tarefas específicas. Aprendemos que ninguém se autopromove ao ministério. Ninguém se autopromove ao ministério. É um chamado do próprio Senhor aos crentes, aos que creem, para que deixe suas redes, para que deixe seus trabalhos peculiares, seu trabalho peculiar, para seguir o ministério. Se não fosse assim, algo divino, o Senhor não precisaria vocacionar ninguém. Aí eu pergunto, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? O que você tem feito em prol do Evangelho de Deus? O que eu tenho feito em prol do Evangelho do Reino? Talvez eu não tenha uma capacitação, a minha vocação não é pregar, não é cantar, mas talvez seja postar no meu status todos os dias um versículo bíblico, postar um vídeo e através disso, através dessas ações, pessoas teriam conhecimento, pessoas conhecerem o Evangelho de salvação, o Evangelho do Reino. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, que nós possamos viver o Evangelho do Reino, o Evangelho de salvação, sem subir no pedestal. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Fica em paz.